aprendendo a viver na glória. Sentada à janela que dava para o jardim onde Karim e eu havíamos brincado em criança, sentia no rosto o vento que soprava da Índia, dobrando os topos das árvores. Parecia-me perceber nele uma mensagem extraordinária. Meus ouvidos recusavam a acreditar no que ouvia. Oh, Senhor, não pode estar me realmente dizendo isso, disse sorrindo. Estou simplesmente escutando vozes. O Senhor não quer que eu vá ao funeral de Karim. Não ficaria bem. Eu acabaria ofendendo pessoas enlutadas. Ainda no meio da objeção, reconheci uma vez mais que o sentimento de sua presença começava a diminuir. Imediatamente com esse sinal, comecei a perguntar a mim mesma se o Senhor realmente estava me dizendo que fizesse essa coisa extraordinária, ir direto ao rosto da hostilidade do boicote. Finalmente, suspirando profundamente, levantei do meu lugar à janela, dei de ombros e disse em voz alta: Estou começando a aprender, Senhor. Meu sentimento da coisa certa a fazer nada é comparado com o teu. Irei, uma vez que o Senhor me diz, vá. E é claro, o sentimento da sua presença retornou. Que série extraordinária de experiências estava tendo com a ida e vinda de sua glória. Ainda assim, sentia que estava somente principiando a compreender o significado de tudo isso. Como poderia eu aprender a permanecer em sua presença por um tempo sempre crescente? Eu não tinha maneira de saber que nos próximos 2 meses encontraria uma série de experiências que me fariam dar um passo mais nesse processo de aprendizagem. Hesitei em pé na rua de paralelepípedos da casa de Karim. A despeito de minha promessa em obedecer, sentia-me como uma pomba solitária entre 1000 gaviões. Expirando o ar profundamente, dirigi-me à casa de pedra, em meio a tantas iguais a ela. Fui ao jardim, subi à varanda, sentindo os olhares dos aldeões sentados ao redor em silêncio. Entrei na casa antiga com tetos gravados e paredes de gesso brancas, onde Karim e eu tantas vezes tínhamos rido e brincado juntos. Agora não havia risos. Além da tristeza da família enlutada, a frieza de uma dezena de olhares desafiadores dava-me arrepios. Olhei para uma prima com quem eu tinha sido muito íntima. Nossos olhos se encontraram por um instante. Minha prima rapidamente voltou a cabeça e começou a falar com uma vizinha. Aprumando os ombros, entrei na sala de estar da casa de Karim. Sentei-me num dos grossos colchões de algodão que tinha sido colocado no assoalho rodeado de almofadas para as pessoas se reclinarem. Ajeitei o sari em torno das minhas pernas. Subitamente as pessoas começaram a perceber quem eu era. A conversa quieta que tinha enchido a sala de repente parou. Até as mulheres que contavam as contas do rosário, cada conta uma oração a Alá, cessaram sua atividade e levantaram os olhos. A sala, que estivera quente com o calor do início de verão e por causa dos muitos corpos juntos, quase que ombro a ombro, de repente parecia gelada. Eu não disse nada. Não fiz nenhuma tentativa em ser social. Simplesmente abaixei os olhos e fiz minhas preces. Senhor Jesus, sussurrei em meu coração. Estás comigo enquanto te represento a este grupo de amigos e parentes queridos que estão tão tristes pela morte de Karim. Depois de uns 15 minutos, o fluxo da conversa começou de novo. Era hora de prestar homenagem à esposa de Karim. Com a cabeça erguida, levantei-me do chão e entrei na sala adjacente, onde jazia o corpo de Karim num caixão alto, fundo
e preparado de acordo com a crença muçulmana de que o morto deve poder sentar-se quando os anjos vierem questioná-lo, antes de entrar no céu. Dei os pêsames à esposa de Karim. Olhei para a face tranquila de meu querido primo, enrolado na mortalha nova e branca de algodão, e murmurei para mim mesma em oração: Ah, Jesus, pelo espírito deste homem. Oh, como desejava ter tido a oportunidade de conversar com ele antes de sua morte. Um murmúrio baixo enchia a sala enquanto os membros da família mais chegada oravam por Karim. As senhoras levantavam-se e liam versículos do Alcorão. Tudo era parte do ritmo de vida e morte que eu conhecia tão bem. E eu estava voltando as costas a tudo isso. Antes do pôr do sol de hoje, fariam uma procissão até o cemitério e toda a família seguiria o esquife. Os carregadores depositariam o caixão ao lado da sepultura e o sacerdote clamaria: Deus é grandioso. Senhor, este é o teu servo, filho de teu servo. Ele testificou não existir outro Deus senão a ti e que Maomé é teu servo e teu mensageiro. Enquanto escutava o gemido suave na sala, via a mãe de Karim ajoelhada junto ao esquife. Ela parecia tão perdida que de repente senti um impulso avassalador de colocar-me ao seu lado. Teria eu coragem para isso? Não seria uma afronta? Devia eu dizer-lhe algo a respeito de Jesus? Provavelmente não. A minha presença de cristã traria Jesus para o lado dela de um modo amoroso. Assim, fui até a mãe de Karim e coloquei os braços ao seu redor, dizendo-lhe em voz suave e acariciante o grande pesar que sentia. Karim e eu éramos tão íntimos. Que Deus a abençoe e a conforte. A mãe de Karim voltou o rosto para mim. Seus olhos negros e cheios de lágrima agradeceram-me. E eu sabia que Jesus, nesse mesmo instante, confortava-lhe o coração cheio de dor. Mas a mãe de Karim era a única pessoa na sala que parecia aceitar o que eu estava fazendo. Ao deixá-la e voltar a unir-me aos outros parentes, um primo, que também havia sido íntimo, levantou-se ruidosamente e saiu da sala. Outro primo o seguiu, e depois muitos outros. Fiquei sentada, lutando, de um lado, com as emoções de minha própria dor por Karim e por sua família, e de outro, com esse profundo embaraço. Meu coração batia descompassadamente. A hostilidade estava me atingindo. Tive de lutar a fim de ficar sentada o tempo apropriado, dizer adeus e sair da sala. Ao sair, senti que todo mundo olhava fixamente para mim. No carro, fiquei sentada por algum instante atrás do volante, tentando controlar-me. Eu tinha obedecido, mas o preço fora alto. Certamente que eu teria preferido ficar em casa em vez de entrar na boca desta ira declarada. Estava enganada ao pensar que tinha de andar por este vale somente uma vez. Algumas semanas mais tarde, quando o calor do verão começou a chegar ao nosso distrito, outro primo faleceu. De repente, fiquei sabendo de sua morte por meio de meus criados. De novo, em obediência a Deus, encontrei-me entrando relutantemente em uma sala cheia de parentes, na presença enregalada da discórdia e do ódio. Por um ato de força de vontade, desviei a atenção de mim mesma, focalizando-a na pessoa realmente destituída, a viúva de meu primo. Ela tinha um filho que ia fazer 5 anos, a mesma idade de Mahmud. Parecia tão perdida e sozinha ao lado do esquife
e chorei por ela e por seu marido. Então, justamente como tinha acontecido no funeral de Karim, fui impulsionada para essa mulher em desespero. Ao aproximar-me, nossos olhos se encontraram. Percebi a hesitação passar-lhe pelo rosto manchado de lágrimas. Então, com um ar de repentina determinação, sabendo estar indo contra a vontade da família, estendeu-me a mão. Ao segurar-lhe a mão idosa e que tremia nas minhas, chorei em silêncio. Trocamos somente uma ou duas palavras, mas meu coração orava fervorosamente para que o Espírito Santo a tocasse em sua destituição e cumprisse sua promessa a essa querida muçulmana. Bem-aventurados são os que choram. Obrigado, Bilks. Obrigada, disse a viúva num sussurro ao soltar-me a mão. Abracei-a e saí da sala. Houve uma estranha e rápida sucessão de mais 2 funerais. Isso era muito incomum, até mesmo para uma família grande como a nossa. E em cada caso foi-me dito muito clara e distintamente pelo Senhor que eu saísse de minha casa segura e fosse ao lugar onde precisavam de mim. Eu não deveria falar muito. Devia deixar que a minha presença amorosa fosse a única testemunha. Nessa época, o Senhor trabalhava comigo. Ele tinha tanto a me ensinar e usava esses funerais como sala de aula. Foi durante uma dessas visitas a um funeral que descobri o próximo grande segredo de permanecer em sua presença. Num funeral muçulmano, ninguém cozinha ou come até que o corpo esteja enterrado. Isso geralmente resulta em um dia de jejum e, na verdade, tal coisa não é sacrifício. Entretanto, naquele dia, enquanto sentava isolada na sala apinhada de gente, descobri de repente que desejava ter meu costumeiro chá da tarde. Era algo, disse a mim mesma, que eu simplesmente não podia dispensar. Finalmente, incapaz de controlar meu desejo, levantei-me e murmurei uma desculpa qualquer. Eu tinha de lavar as mãos, disse. Saí da sala e desci a rua até um pequeno café. Ali tomei o meu precioso chá e voltei para junto dos parentes. Imediatamente senti uma solidão estranha, como se um amigo tivesse saído de junto de mim. E é claro, eu sabia o que era. A presença confortadora de seu espírito havia me deixado. Senhor, disse para mim mesma, o que eu fiz? E então eu sabia. Tinha mentido enquanto dava a desculpa. Mas foi somente uma mentira inocente, Senhor, disse eu. Não percebi nenhum conforto do Espírito Santo, só silêncio. Mas, Senhor, continuei, não tenho de seguir mais essas práticas do luto muçulmano. Além disso, simplesmente não posso passar sem meu chá. O Senhor sabe disso. Nenhum sentimento de seu espírito. Mas, Pai, continuei, não podia dizer-lhe que ia sair a fim de procurar chá e bolos. Isso os teria magoado. Nenhum espírito. Está bem, Pai, disse eu. Compreendo. Errei em mentir. Percebo que procurava a aprovação dos homens e que devo viver somente para a tua aprovação. Sinto muito, de verdade, Senhor. Magoei-te. Com tua ajuda, não mais o farei. E com essas palavras, sua presença confortadora inundou-me de novo. Com a chuva que caía num leito do rio ressecado, descontraí-me. Sabia que ele estava comigo. E foi assim que aprendi a voltar para a sua presença rapidamente, sempre que não sentia sua proximidade. Sabia que o havia entristecido. Voltava ao passado
até o momento em que tinha sentido sua presença pela última vez. Então fazia uma revisão de cada ato, cada palavra ou pensamento, até descobrir onde me havia desviado. Então confessava o meu pecado e pedia o seu perdão. Aprendi a fazer isso com audácia crescente. Mediante esses exercícios na obediência, aprendi o segredo maravilhoso do arrependimento. Arrependimento, descobri eu, não era remorso lacrimoso, mas sim admitir onde eu havia errado e fazer um voto que, com a ajuda dele, nunca mais cometeria tal erro. Ao perceber minha própria fraqueza, pude invocar a sua força. Durante essa época que descobri não haver mentira inocente, uma mentira é uma mentira e sempre procede de Satanás, o pai das mentiras. Ele usa mentiras inofensivas e inocentes a fim de iniciar-nos nesse hábito traiçoeiro. As mentiras preparam o caminho para as futuras e maiores tentações. Satanás murmura que uma mentira inocente pode ser consideração por outras pessoas. Dobramo-nos ao mundo em vez de dobrarmos-nos a Jesus, que é a verdade. Embora tenha aprendido essa lição num funeral de um parente, foi o princípio de um novo tipo de vida para mim, no qual tentei desarraigar toda a mentira. Desse dia em diante, tentaria policiar-me toda vez que estivesse prestes a dizer uma mentira inocente. Certa vez, uma missionária amiga convidou-me a uma reunião a qual não queria assistir. Tinha decidido dar a desculpa de ter outro compromisso. Um sinal de advertência soou dentro de mim e estaquei justamente em tempo. Em vez disso, descobri que podia dizer a verdade e, ao mesmo tempo, não magoar o sentimento de ninguém, simplesmente dizendo assim: sinto muito, mas não poderei estar lá. Certo dia, sentei-me para escrever uma carta a um amigo em Londres e automaticamente comecei a escrever que estivera fora da cidade por um tempo e por isso não tinha podido responder à sua última carta. Parei com a caneta no ar. Fora da cidade? Eu estivera aqui o tempo todo. Amarrotei o papel, joguei-o no cesto de lixo e comecei de novo. Querido amigo, por favor, perdoe-me por não ter respondido a sua maravilhosa carta antes. Coisinhas, é verdade, mas eu estava aprendendo que ter cuidado com as pequenas coisas tornava muito mais fácil lidar com as tentações maiores à medida que chegavam. Além disso, a vida ficava muito mais fácil por não ter de passar muito tempo tentando encontrar uma desculpa. Lenta e seguramente comecei a compreender que estava tentando viver tendo Cristo como meu companheiro constante. É claro, simplesmente não era possível fazer isso. Tantas vezes dava conta de mim mesma, voltando a meus antigos hábitos, mas continuava tentando. E no processo, descobri o lado prático da promessa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. À medida que tentava colocar Deus em primeiro lugar, algumas de minhas necessidades sinceras foram-me devolvidas. Certa tarde, Raichan entrou no meu quarto com uma expressão de espanto no rosto. Há uma senhora na sala de visitas esperando para vê-la, disse ela. Quem é? Perguntei. Bem, Bergun Sahir, se não estou enganada, é a mãe de Karim. Certamente que ela deveria estar enganada. A mãe de Karim não viria aqui. Desci a escada indagando-me quem poderia ser. Mas ao entrar na sala de visitas, avistei a mãe do meu falecido primo.
Ouvindo meus passos, levantou ela os olhos, veio ao meu encontro e abraçou-me. Bilks, disse a mãe de Karim com lágrima nos olhos. Eu tinha de vir pessoalmente dizer-lhe algo. A princípio, no funeral, não a vira entre as pessoas, mas preciso dizer-lhe quanto conforto você me deu. Não sei, algo novo, alguma coisa calorosa, especial. E finalmente percebi porque não me fora permitido falar de Jesus diretamente à mãe de Karim durante sua perda esmagadora. Teria sido levar vantagem dela. Agora, entretanto, a situação era totalmente diferente. Gentil e suavemente, em minha sala de visitas, disse a ela o quanto Jesus significava para mim e como ele, lenta e inexoravelmente, estava mudando tantas das minhas maneiras antigas e imperiosas, substituindo-as por sua personalidade afetuosa e humana. É verdade, disse a mãe de Karim. Você realmente se preocupou. Você realmente desejava partilhar de minha tristeza. Foi uma visita curta, mas maravilhosa. Essa visita encorajou-me em duas direções. Primeiro, que outro ser humano tinha, na verdade, notado mudanças em mim. Segundo, eu esperava que este fosse o começo de uma trégua no boicote da família. Todavia, tal trégua não veio logo. Telefonemas só recebia de meus amigos missionários. De modo que certa manhã, logo antes do 6º aniversário de Mahmoud, quando o telefone tocou, esperava ouvir a voz de Mary. Em vez disso, ouvi a voz amistosa da mãe do segundo primo falecido. Bilks? Sim. Bilks simplesmente queria dizer o quanto significou para mim a ajuda que você prestou à esposa de meu filho. Ela disse-me que você realmente falou ao seu coração. Que interessante. Eu havia dito muito pouco. Foi Cristo quem deu o consolo. Trocamos algumas palavras agradáveis e desligamos. De novo, não podia evitar o espanto que se apoderava de mim ao ver como Jesus havia feito um trabalho através de mim quando pouco ou nada havia sido dito a respeito dele. Fora a minha presença, representando seu espírito nessa hora de necessidade, que tinha trazido a ajuda. Com o correr das semanas, alguns parentes vieram fazer-me visitas curtas. No dia do aniversário de Mahmoud, passaram para lhe dar doces e brinquedos. O motivo aparente de sua visita era ver o menino. Na realidade, eu sabia. O aniversário era simplesmente uma boa desculpa. Eles tinham realmente vindo para suavizar um pouco a mágoa do boicote. As visitas eram sempre curtas e forçadas, mas eram fendas claras e bem-vindas na muralha erguida ao meu redor. Passara-se quase um ano desde o dia em que tomei a decisão de aceitar o chamado de Cristo. Como o tempo voa! Logo seria novamente meu aniversário. 1 ano desde que me havia entregue ao Senhor. E agora olhava com antecipação para a minha primeira e real celebração do Natal. É claro que na Europa tinha visto festas natalinas, mas não tinha tido a experiência do Natal, quando é celebrado de coração. Tomei um presépio emprestado dos Mitchell. Quando vieram trazer a pequena manjedoura, trouxeram também um pequeno pinheiro e todos cantamos: ó pinheirinho de Natal, enquanto Mahmoud gritava de alegria. Os criados colocaram a árvore num canto da sala e visitas e todos nós ajudamos a decorá-la com fitas de papel. Entretanto, algo estava errado.
Por mais que essa festividade me agradasse, não via nelas muito significado. Comecei a perguntar a mim mesma se havia um modo de celebrar o Natal de forma a expressar a mudança ocorrida em minha vida. Então, veio-me à mente uma ideia. Por que não dar uma festa para todos? Missionários, aldeões, até mesmo para os varredores de rua. Imediatamente ouvi a voz da minha família advertindo-me a não fazer uma exposição de minha fé. E também ouvi a voz do general advertindo-me de que se eu tivesse problemas, não mais podia dar-me proteção oficial. Eu sabia que a ideia de tal festa de Natal seria uma ameaça para muitos. Entretanto, depois de muita oração, pareceu-me que a presença era mais forte quando eu começava a fazer os planos para essa inusitada reunião. De modo que segui adiante com o plano e na noite de Natal dei uma festa que causou rumor em Huacho. Os aldeões chegaram cedo e congregaram-se ao redor da árvore na sala de visitas. Então chegaram os missionários. Sinov dirigiu os cânticos e, para espanto meu, uma criada anunciou que uma tia e alguns primos de Rawalpindi tinham chegado para a visita não planejada. Meu coração deu um salto. Qual seria a reação deles? Não precisava ter me preocupado. Reagiram à maneira típica da classe alta, penso eu. Primeiro, descaiu-se-lhes a boca. Então, quietamente, retiraram-se para o outro cômodo, onde ficaram a sós em silêncio carregado. Eu não queria deixar de dar atenção a nenhum dos grupos, de modo que passei o tempo todo andando de sala em sala. Era como se corresse de um lado para o outro, de um chuveiro quente para um chuveiro frio. Finalmente, talvez por causa de minha persistência, alguns familiares começaram a se descontrair. Alguns até foram para a sala de visitas e juntaram-se às festividades ao redor da árvore. Já pelo fim da festa, estavam de conversa com os Old, com os Mitchell e até mesmo com os varredores de rua. A festa anunciava, esperava eu, o começo de um ano diferente. Não um ano mais fácil, simplesmente um ano diferente. À minha frente estavam muitas encruzilhadas que, tomasse eu a esquina errada, levaria-me a grande dificuldade. Pois com os parentes e amigos que agora retornavam, veio também uma espécie diversa de visitantes. Eram pessoas decididas a levar-me de volta à fé muçulmana. Eu tinha a impressão de existir espectadores ansiosos para ver como eu reagiria a essas vozes que me chamavam de volta ao lar. Guardaria eu silêncio discreto ou realmente diria o que pensava? A resposta veio-me de novo em termos de presença de Deus. Sempre que tentava ser ambígua, sentia-me desconfortável e só. Mas toda vez que respondia às questões capciosas diretamente e em amor, sentia que o próprio Senhor estava comigo. Certa tarde, por exemplo, ouvi baterem suavemente à minha porta. Fiquei surpresa. Eram 2 horas da tarde. Sim, a porta abriu-se. Era Raichan. Begum Sahib, a senhora tem visitas. Havia certa hesitação em sua voz suave. Tinha dito a Raichan que preferia não ser incomodada entre o meio-dia e as 3 da tarde. Porém, não foram uma ordem. Um ano atrás, eu teria ordenado Raichan duramente que não me incomodasse por coisa alguma entre o meio-dia e as 3. Agora, expliquei-lhe que já não considerava o tempo coisa minha, pertencia ao Senhor. Se acontecesse alguma coisa que, ao seu pensar, precisava de minha atenção, então, é claro, devia vir ao meu quarto,
não importando que hora fosse. Begum Sahib, o homem é inglês. Havia uma ponta de humor em seus olhos castanhos. Ele diz que deseja falar a respeito de Deus. Está bem, disse eu, um tanto intrigada. Descerei num instante. Esperando por mim na sala de visitas estava um inglês pálido, cabelo cor de areia. Meu interesse aumentou ao notar que ele usava roupas típicas paquistanenses, camisa branca e calça larga. Seu rosto pálido e suas roupas brancas quase se confundiam com as paredes brancas da sala. Depois de se desculpar por aparecer sem ter avisado, foi direto ao assunto. Disse ter viajado desde Karachi a fim de vir visitar-me e por ter sido convertido do cristianismo para o islamismo, seus familiares pensavam termos interesses comuns. Ah, disse a mim mesma, agora compreendo. Sabendo o quanto gosto dos ingleses, pensam que eu vou ficar impressionada com o inglês que trocara o cristianismo pelo islamismo. Meu visitante hesitou por um instante e então lançou-se ao seu propósito, a que tinha vindo. Begum, disse o homem, uma coisa realmente me perturba acerca dos muçulmanos, que se convertem ao cristianismo. É a Bíblia. Todos nós sabemos que o Novo Testamento não é o mesmo dado por Deus. Ele apresentava a principal acusação do islamismo contra a Bíblia. Isso é, que ela tinha sido tão alterada que a versão atual não merecia confiança alguma. O original, diziam os muçulmanos, estava de acordo com o Alcorão. Espero que você não pense que eu esteja tentando ser engraçada, disse eu. Na verdade, desejo saber uma coisa. Tenho ouvido com tanta frequência que a Bíblia foi modificada, mas jamais me disseram quem a mudou. Quando foram feitas essas mudanças e que passagens foram corrompidas. Meu visitante reclinou-se e olhou para as traves entalhadas do teto, os dedos martelando os braços do sofá. Não respondeu. Eu estava sendo injusta, pensei. Até onde sabia, não existiam respostas a estas perguntas. Você percebe? Continuei. No Museu Britânico existem versões antigas da Bíblia, publicada quase 300 anos antes do nascimento de Maomé. Em toda a questão entre o cristianismo e o islamismo, esses antigos manuscritos são idênticos à Bíblia de hoje. Os peritos dizem que nos pontos básicos essenciais, a Bíblia de hoje não é diferente do original. Para mim, pessoalmente, isso é importante, pois a Bíblia tornou-se uma palavra viva. Fala à minha alma e me alimenta. Ajuda-me e dirige-me. Meu visitante levantou-se sem dar-me tempo para terminar. E assim, continuei eu, acho que é muito importante saber se realmente há passagens bíblicas com as quais esteja perdendo o meu tempo. Você pode esclarecer isso? A senhora está falando acerca da palavra como se fosse viva, disse-me o visitante. Acredito que Cristo vive, se é isso que você quer dizer, disse eu. O próprio Alcorão diz que Cristo é a palavra de Deus. Adoraria conversar a respeito dela com você em outra oportunidade. Devo partir. E foi tudo. Acompanhei meu visitante à porta e convidei-o para voltar. Ele nunca mais voltou, mas outros vieram, alguns bem mais preparados para a batalha e com concepções erradas tão grandes. Jamais me esquecerei do que acusou os cristãos de adorarem 3 deuses distintos. A assim chamada Trindade consiste em Deus, Maria e Jesus, disse ele. Vocês, os cristãos, dizem que Deus tomou uma esposa, Maria, e de sua união nasceu Jesus. Ela não pode ter esposa, riu ele. Orei rapidamente, e uma linha clara de pensamento veio-me à mente. Você leu o Alcorão?
Perguntei. É claro. Bem, então você deve lembrar-se de que o Alcorão diz que o Espírito de Deus foi dado a Cristo. Tinha indagado a mim mesma, com frequência, como podia o Alcorão conter verdades tão maravilhosas como esta. Você talvez tenha ouvido falar de que Sadhu Sundar Singh, o Sikh, devoto a quem Jesus apareceu em uma visão. A explicação que Jesus deu da Trindade foi: assim como no Sol há calor e luz, e a luz não é o calor, e o calor não é a luz, e ambos são um, embora manifestem-se de formas diferentes, assim também eu e o Espírito Santo procedemos do Pai, trazemos luz e calor ao mundo. Entretanto, não somos três, mas um, assim como o Sol é um. Quando parei de falar, a sala estava em silêncio. Meu hóspede meditava profundamente. Por fim, levantou-se, agradeceu-me o ter passado algum tempo com ele e, em silêncio, deixou a casa. Ao observar sua figura esguia, descendo a entrada de carro encascalhada, ocorreu-me indagar de mim mesma se minhas curtas palestras com pessoas como o inglês e esse zelote estavam realmente sendo usadas pelo Senhor. Não tinha como saber. Nunca tive notícias deles. Mas isso não era importante. Talvez eu nem devesse preocupar-me com os resultados. A única coisa que realmente importava para mim era a obediência. Se o Senhor me pedia que falasse com essas palavras, era justamente isso que eu deveria fazer. À medida que o inverno se transformava em primavera, o Senhor parecia apresentar-me outras maneiras de testemunhar. Fui a Lahore e depois de uma boa, mas estranha e incomunicativa conversa com meu filho Khalid, comprei 100 exemplares de Bíblia a fim de distribuir a qualquer pessoa que se interessasse em possuir uma. Comprei também grande quantidade de folhetos. Distribuí-os em todas as oportunidades que encontrava. Deixava-os também nos banheiros públicos. Não tenho certeza de que isso tenha dado algum resultado. Certa vez, ao voltar do banheiro, onde tinha deixado um pacote de folhetos, vi que esse pacote havia diminuído. Olhei para a cesta de lixo. Ali, amassados, estavam os exemplares que faltavam. Parece tudo tão sem propósito, Senhor, disse eu. Estou fazendo o que o Senhor deseja? Porque, Senhor, disse eu, erguendo as mãos em súplica, não pude uma única vez ver os resultados do testemunhar a Ti. Pensava no inglês convertido ao islamismo, no general, em todos os criados que haviam fugido e nas centenas de vezes em que tinha conversado com pessoas de minha família e amigos. Nenhuma destas vezes havia produzido frutos visíveis. Tudo é tão curioso, Senhor. Simplesmente não compreendo porque o Senhor não me está usando. À medida que orava, a sensação de presença de Deus aumentava naquela sala. Ele parecia encher a atmosfera de poder e conforto. Ouvi no coração a sugestão distinta. Bilks, tenho somente uma pergunta a fazer-lhe. Pense nas vezes em que você conversou com seus amigos e com a sua família. Pense nas vezes em que você aceitou as pessoas que vieram a fim de discutir. Você sentiu minha presença durante essas conversas? Sim, Senhor. Sim, de veras sentia. Minha glória estava lá? Sim, Senhor. Isso é tudo o que você precisa. É assim, muitas vezes, que acontece com os amigos e com a família. Os resultados não são problema seu. Você deve preocupar-se somente com a obediência. Busque minha presença, não os resultados. Assim continuei em minha trajetória. O estranho é que ela se tornava cada vez mais estimulante e revigoradora. Uma vez que o Senhor havia desviado minha atenção dos resultados para a sua presença, eu podia ter a alegria de ver amigo pós amigo, parente pós parente, sem o mínimo de sentimento de frustração.
Aprendi a aproveitar as oportunidades. Quer a conversa versasse sobre política ou roupas. Pedi que Deus fizesse surgir uma questão que me desse uma abertura. Por exemplo, certa vez, ao conversar com uma sobrinha, a palestra foi levada para o seu ex-marido, que agora era embaixador paquistanense no Japão. E se Khalid viesse à sua casa? Sorriu ela, levantando o sobrolho. Olhei-a nos olhos. Dar-lhe-ia boas-vindas. Servir-lhe-ia chá. Minha sobrinha olhou para mim com incredulidade. Já lhe perdoei, continuei, e espero que ele me tenha perdoado tudo o que fiz para magoá-lo. Como é que a senhora pode perdoá-lo desta maneira? Minha sobrinha sabia que a separação tinha sido muito difícil. Expliquei ser verdade que por mim mesma não podia perdoá-lo. Havia pedido a Jesus que me ajudasse. Você percebe? Disse eu. Jesus convidou-nos para levar nossos fardos a Ele. Jesus desfez o meu fardo de ódio. Minha sobrinha ficou imóvel por instantes. Bem, disse ela, esse é um cristianismo do qual ainda não tinha ouvido falar. Se a senhora vai agir dessa maneira, eu serei uma das primeiras a vir a aprender a respeito de seu Jesus. Ainda aqui fiquei desapontada. Tinha grandes esperanças. Cria deveras que minha sobrinha voltasse ao assunto, mas nunca mais o fez. Também houve dias em que a glória me deixou durante esse período. Sempre acontecia do mesmo modo. Eu caía na armadilha de Satanás, convencia-me ele de eu estar fazendo um bom trabalho, de que meus argumentos eram realmente profundos. Certo dia, por exemplo, um amigo perguntou-me: por que você tem de ser tão exclusiva? Você terá de admitir que todos nós adoramos o mesmo Deus, quer a pessoa seja cristã, muçulmana, hindu, budista ou judia. Podemos dar-lhes nomes diferentes e irmos a ele de diferentes direções, mas no final é o mesmo Deus. Você quer dizer que ele é como o topo de uma montanha a qual todos os diferentes caminhos levam? Ele se ajeitou na cadeira, equilibrando sua xícara de chá e assentiu com a cabeça. Então lancei o meu ataque. Bem, disse eu, se ele pode ser o topo da montanha, mas só existe um caminho que leva a ele, esse caminho é mediante a Jesus Cristo. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não simplesmente um caminho, acrescentei categoricamente, mas o caminho. Meu amigo despôs sua xícara de chá, fez uma careta e sacudiu a cabeça. Bilks, disse ele, será que ninguém ainda não lhe disse que você parece muito orgulhosa? E instantaneamente eu sabia que o homem sentado à minha frente falava por Deus. Meus argumentos estavam corretos, eram bíblicos e sãos, mas o espírito havia se retirado. Bilks estava certa, Bilks ditava a verdade. Rapidamente fiz uma oração de arrependimento e pedi que o Senhor tomasse o controle. Sinto muito, falei. Se pareço convencida por ser cristã, então não estou agindo como Cristo deseja. Quanto mais aprendo a respeito de Cristo, tanto mais preciso ser corrigida. O Senhor tem tanto a ensinar-me e sei que nesse exato momento Ele está falando através de você. Meu visitante saiu, talvez um pouco mais perto do Senhor. Talvez não. Duvido que jamais venha a saber. Mas sei que eu estava, passo após doloroso passo, aprendendo a ouvir e a obedecer. Então, certa noite, tive outra daquelas experiências assustadoras que estavam acontecendo depois de ter me tornado cristã. Estava em meu quarto, preparando-me para dormir, quando repentinamente senti a presença poderosa do mal à janela.
Instantaneamente voltei-me para meu protetor, que me advertiu a não chegar perto da janela. Caí ao chão orando, pedindo que o Senhor me cobrisse como a galinha cobre os seus pintinhos, e senti-me totalmente protegida. Ao levantar-me, a presença da janela havia desaparecido. Na manhã seguinte, fui de carro à casa dos Mitchell. O sol brilhava iluminando as ruas, mas por dentro ainda me estremecia. Chegando à porta da casa deles, senti certa hesitação em mencionar o que havia acontecido, com receio de que eles não compreendessem. À porta, Srinov abraçou-me, então, afastando-se, seus olhos azuis questionaram-me. — O que há, Bilks? Perguntou ela. — Bem, aventurei-me. Por que as coisas assustadoras continuam acontecendo depois da pessoa se tornar cristã? Levou-me para dentro da sala de estar, onde nos assentamos. Realmente, não sei o que quer dizer, respondeu ela com um ar curioso. Alguém a ameaçou? Não alguém, respondi, mas alguma coisa. Oh, fez ela. Levantou-se e foi buscar a Bíblia. Aqui, disse ela, sentando-se e folheando as páginas da Bíblia. Efésios 6. Fala sobre esse tipo de coisas. Leu. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Levantou os olhos para mim. Deve ser isso, disse eu, e contei-lhe o que havia acontecido naquela noite. Ela ouviu com atenção e me perguntou: por que você não conversa com os Old acerca disso? Bem, disse eu, dando uma risada nervosa. Nem mesmo sei se desejo falar mais acerca disso. E ainda assim, pensava no início de nossa reunião com os Old, naquela noite. Decidi não mencionar o assunto. Simplesmente estaria me expondo ao ridículo, pensei. Provavelmente era só a minha imaginação. Entretanto, ao conversar com Mary Old sentada no sofá, de frente para a lareira, não pude deixar de mencionar o assunto. Tentei parecer despreocupada. Aconteceu-me uma coisa muito estranha na noite passada, Mary, disse eu. Tive uma experiência por demais assustadora e não posso explicá-la. Ken, seu marido geralmente descontraído, estava sentado numa cadeira à janela atrás de nós lendo um livro. Ao ouvir-me, abaixou o livro, olhou para nós e, percebendo a minha relutância em falar a respeito dessa experiência, tranquila e gentilmente, levou-me a explicar o episódio todo. Ao terminar, tentei rir. E também disse eu alegremente: pode ser que tivesse comido carril demais no jantar na noite passada. Não diminua as coisas pelas quais o Senhor a faz passar, disse ele calmamente. As coisas sobrenaturais realmente acontecem. Deu a volta no sofá e sentou-se numa cadeira à nossa frente, compenetrado. Explicou a presença sobrenatural do mal e como Deus às vezes permite que ela sobrevenha a nós como uma prova. Explicando, citou no Antigo Testamento a permissão que Deus deu a Satanás para afligir a Jó. No Novo Testamento, Deus permitiu que o maligno tentasse a Cristo no deserto. Essas duas ocasiões, ressaltou Ken, foram provas. E em cada caso, acrescentou ele, a pretendida vítima de Satanás emergiu vitoriosa por causa de sua fé sincera em Deus. Não pude deixar de lembrar-me do ataque que sofri 2 noites antes do meu batismo. A aprendizagem continuava lentamente, mas o que eu não sabia ao meditar com gratidão no ensino confortante de Ken era que o Senhor já tinha começado um processo que me deixaria cada vez mais solitária. Solitária, mas não a sós. Processo que esse me afastaria mais e mais
de minha família, levando-me a uma família grande e protetora, que me afastaria das raízes de Wash que tanto significavam para mim, fazendo com que criasse raízes profundas em uma nova cidade. Por causa das provas de resistência vindoura, ele me fazia passar muitas vezes por situações nas quais eu tinha de depender somente dele.